Bom dia a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa do E2MOC. Hoje nós teremos aí a apresentação do candidato a engenharia espacial e também mestrando, Wallace Teófilo, aspirante oficial, apresentando aí um pouquinho sobre... Acho que ele vai falar isso, mas o trabalho dele, né? Ele faz parte daquele programa de PGM, se não me engano, que é o programa graduação mestrado. Então ele está terminando a graduação, ele está no quarto ano, né, da graduação, e ele também já está fazendo mestrado. Então ele tem o trabalho de graduação com a UTG e está fazendo o projeto de mestrado. Ambos são basicamente quase assim, envolvidos no mesmo projeto, só que são fases, níveis diferentes, né? E daí a graduação, o professor Calberto, né, que está orientando o trabalho dele do TG, e daí eu estou orientando o trabalho do mestrado, mas isso, na prática, nós dois estamos aí trabalhando junto com o professor Calberto. Bom, então, Wallace, obrigado aí pelo tempo, por estar aqui com a gente, né, fazer essa apresentação. Agradeço aí a todos também que estão aqui participando. Wallace, quando você quiser começar, fica à vontade. Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Tá dizendo aqui que o host tem que autorizar. Tem. O host. Desculpa. Também chamada de Liana Gonçalves. Beleza. Pronto. Vamos aqui. Peraí. Deixa eu ver qual tela que tá. Essa aqui. Pronto. Vocês conseguem ver aí? Sim, conseguimos. Beleza. Ok. Então, como o William falou, né? Eu sou o Wallace, aspirante oficial Teófilo, caso vocês me encontrem pelo ITA. Meu orientador é o Willer, o co-orientador é o Carlos Alberto, né? Que é um engenheiro da CIAT. E esse vai ser o projeto que eu vou desenvolver tanto o meu trabalho de graduação no ano que vem e a minha dissertação de mestrado, né? Então, o nome do trabalho, o nome do projeto é Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Atitude para um Foguete de Sondagem, certo? E vamos começar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, esse aqui vai ser o roteiro que a gente vai seguir. Começar com uma contextualização de o que trouxe até o trabalho. Qual é o problema que a gente vai atacar? Os objetivos com esse trabalho, a justificativa desses objetivos, a metodologia que a gente vai empregar e, por fim, as referências bibliográficas. Começando com a contextualização. Desculpa. Enfim, como vocês podem ver pela camisa aqui, né? Eu fazia parte, né, da equipe ITA Rocket Design, que é uma equipe de foguete modelismo aqui do ITA. É uma equipe que foi fundada em 2011 por um membro do mestrado do ITA também, Osvaldo Loreda, caso algum de vocês conheça. É uma equipe que atualmente tem 40 membros, entre alunos de graduação e pós do ITA. Então tem gente desde o primeiro ano até o quinto ano, né, agora se formando. E de algumas engenharias. Eu acho que a única engenharia que a gente não tinha, nunca teve nenhum membro, foi engenharia civil. A nossa divisão interna, ela se dá em diretorias administrativas e subsistemas técnicos. Então, dentro dos nossos projetos de foguete, a gente se divide em alguns subsistemas, estruturas, aerodinâmica, propulsão, etc., para que o trabalho fique mais modulado e mais fácil de trabalhar, né, dada a complexidade do projeto de um foguete. A gente já lançou 8 foguetes, né, até hoje. A gente chama eles de família RD. Então começou no RD1 e foi até teve um pulo aí, a gente chegou até o RD9 no ano passado, em 2019. Algumas parcerias, a gente tem a Fiesp, a Itaex, as duas são umas parcerias financeiras. Eles até dão algum tipo de mentoria, intervêm em algum tipo de parceria que a gente quer, mas basicamente financiamento das nossas atividades.
Daí entra as demais que são mais estratégicas em relação à engenharia, né? Que é a SIAT, que é dentro da figura do Calberto e de alguns funcionários que ele coloca à nossa disposição. A SIAT, caso vocês não saibam, é uma empresa de mísseis que fica ali no Parque Tecnológico. O IAE, o ITA, o IAV, e algumas outras empresas um pouco menores dentro aqui de São José dos Campos, como a Scenic, que nos presta serviços técnicos, né? Então, produzem peças de fibra de carbono, fibra de vidro, etc. E a gente participa todo ano, tanto de congressos quanto de competições. Esses congressos, a gente até agora só tem participado de congressos voltados para propulsão de foguetes, né? A Joint do AIA, lá nos Estados Unidos. E a ideia é que a gente comece a ampliar nossos horizontes, né? Começando comigo, por exemplo, para uma área de controle. Seguindo, dentro dessas competições, eu destaco a Spaceport America Cup, que a gente costuma chamar de SAC. É a nossa principal competição, a gente participa de mais algumas nacionais, mas não vou entrar nos detalhes aqui. Então, o que é a SAC, né? É uma competição internacional de foguetes. Ela é realizada lá no Spaceport America, que é esse prédio aqui. Eu acho que provavelmente vocês já devem ter visto alguma reportagem sobre o espaçoporto no meio do deserto nos Estados Unidos. Então, é lá que a gente lança. São 14 países representados. Na América do Sul, na América Latina, até o ano passado, nós éramos as equipes brasileiras, né? Éramos os únicos representantes da América Latina. Daí éramos nós, do ITA, mais 2 equipes. Normalmente varia as universidades, né? A UERJ, de vez em quando vai. A USP de São Paulo mesmo, do campus aí da cidade universitária, enfim. Ano passado participaram 123 equipes, que representavam 4.500 estudantes, e aí são estudantes tanto de graduação quanto de mestrado e doutorado. Aí a gente tem o apoio da indústria aeroespacial americana, então uma coisa bem interessante é que no primeiro dia dos eventos, né, existe como se fosse uma feira de carreiras. Então tem uma banquinha da SpaceX, tem uma banquinha da Norton, uma banquinha da ULA, então é bem interessante. O problema é que, por sermos estrangeiros, eles meio que não dão tanta atenção para a gente, mas tudo bem, acontece. A Spaceport America Cup, né? O Cup vem justamente porque não é apenas uma competição, são vários eventos. Então a gente tem a IREC, que é o evento principal, que é a competição em si. A gente tem o Podium Sessions, que é como se fosse uma competição de artigos científicos. Então, algumas equipes submetem alguns artigos em relação à inovação dos seus projetos, fazem essa apresentação lá, e aí o projeto mais inovador, melhor apresentado, etc., ganha. E o Payload Challenge, que é bem como está dito, né? Um desafio de payloads. Então, cada equipe é obrigada, eu vou chegar no sistema de pontuação, mas cada equipe é obrigada a ter um payload de 8,8 libras, isso dá aproximadamente 4 quilos. E os payloads mais inovadores participam desse desafio. E aí, se eu não me engano, os 5 melhores payloads são selecionados por uma banca, né? Ganham o Payload Challenge e são levados para a ISS. Então, dentro da IREC, né, a gente tem 6 categorias. Essas categorias são divididas em relação ao apogeu e ao tipo de propulsão. O apogeu é possível 10 mil pés, que são 3 quilômetros, e 30 mil pés, que são 9 quilômetros. E o tipo de propulsão, a gente pode ter propulsão sólida com um motor comprado ou com um motor feito pelos próprios estudantes, ou então uma propulsão líquida ou híbrida da mesma forma. E aí, se você fizer a combinação dessas possibilidades, dão 6. E aí a gente vai para o sistema de pontuação. São 1.000 pontos disponíveis, e desses 1.000 pontos, 500 pontos são de burocracia, vamos dizer assim. Então, são relatórios que a gente entrega ao longo do projeto, um relatório final, se o nosso payload está no formato CubeSat,
etc. E os outros 500 pontos são pontuação de voo. Então, dentro desses 500 pontos de pontuação de voo, 300 são de performance de voo, né? Então, a gente quer atingir, no caso do nosso foguete, 10 mil pés. Então, o apogeu exato tem que ser de 10 mil pés. A pontuação ela é como se fosse uma pirâmide. Então, o máximo da pirâmide é 10 mil pés e ali você ganha 300 pontos. Daí você começa em 7 mil com 0 e 13 mil e vai subindo até os 300 pontos em 10 mil pés. Então, se você voa abaixo de 7 mil pés, você não ganha nada. Se você voa acima de 13 mil pés, você não ganha nada. E nesses valores intermediários, você faz a interpolação. Seguindo para o nosso projeto desse ano. Então, esse aqui é o RD-09, que voou na Spaceport América do ano passado. Aqui eu coloquei mais ou menos os nomes, né? Porque eu provavelmente vou falar alguns deles durante a apresentação e talvez vocês não estejam tão acostumados a. Então, aqui a gente começa com a coifa, que seria o nariz ali do foguete, né? E dentro dele a gente tem nosso sistema de telemetria. No futuro, a gente espera que a gente coloque todos os nossos sensores para o nosso sistema de controle. Aqui a gente tem um sistema de recuperação, então são 2 paraquedas, um paraquedas drogue, que é aberto no apogeu, e um paraquedas main, que é aberto um pouco mais próximo do solo, para de fato reduzir, né? Aqui tem um compartimento do payload, então é diferente de um lançador tradicional em que o payload fica ali na coifa, né? O motor, nosso motor é um foguete sólido, aqui a gente tem um grão propelente, tubeiro, e as nossas empenas. E aqui as informações sobre esse foguete, né? Então, ele foi lançado na Spaceport América de 2019. Ele possui um payload de 4 kg, no formato 4U. Então, era um 4U vertical, né? 1, 2, 3, 4U. Ele tinha um diâmetro de 6 polegadas, isso dá 152,4 milímetros. Um comprimento de 2,20 metros, aproximadamente. Uma massa total de lançamento de 52 quilos. Aqui vocês percebem que todas as unidades estão no sistema imperial, porque é o solicitado pela competição, né? O apogeu dele projetado era de 10 mil pés. O cálculo feito antes do lançamento estava dando 3.060 metros. E o que atingiu foi 2.180 metros. Então a gente tem uma diferença aí bem razoável, né? E por quê? Então agora eu vou mostrar para vocês um vídeo do lançamento. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos lá. Não sei como faz para dar certo isso aqui. Foi. Não sei se vocês conseguem escutar, mas o vídeo... Ele é bem rápido, talvez vocês não consigam pegar, mas... Aqui o foguete. Tá, enfim. O que eu queria que vocês vissem, eu não sei se vocês conseguiram ver, porque ele é bem rápido. O que aconteceu, deixa eu ver se eu pego, é que o foguete ele é lançado nessa posição e no momento do lançamento a gente tinha um vento muito forte. Não dá para ver aqui, mas basicamente no momento que a gente lançou estava todo mundo segurando suas barracas para elas não voarem. Estavam tendo tornados de areia ali no deserto, enfim. Então, a gente estava estimando algo próximo de 20 milhas por hora. Isso, se eu não me engano, dão uns 8 metros por segundo de vento lateral, né? E aí o foguete, quando ele saiu da base, ele saiu um pouco lento, né? E ele fez isso aqui, ele virou. Então, bem, bem próximo do solo ainda, ele deu uma virada. Então, se o foguete a gente espera que ele faça um movimento constante, né? Com um ângulo, com uma taxa de variação constante. E ele deu essa virada, então a gente esperava que ele fosse um apogeu, ele foi um apogeu bem mais baixo. E aí a gente chega no nosso problema. A gente tem que o nosso apogeu, ele
atualmente, ele é influenciado por alguns fatores, né? Então, a gente tem os fatores controláveis e os não controláveis. Então, dentre os fatores controláveis, a gente tem um desvio angular das empenas. Então, a gente tem a empena, coloca ali, a ideia é que ela fique completamente alinhada com o eixo axial do foguete, né? Mas pode haver um desvio nesse ângulo. Desvio angular do empuxo, então a gente espera novamente que o empuxo esteja alinhado com o eixo do foguete, mas por problema de manufatura ou de montagem, não necessariamente tem esse alinhamento. O desvio na posição do CG, tanto no eixo axial quanto no plano YZ, né? Desvio na magnitude de empuxo, então na hora de produção do grão propelente, a gente espera um determinado empuxo, a gente, por exemplo, num teste tático, a gente tem um empuxo e por diferentes motivos a gente tem um empuxo diferente. E desvio das forças aerodinâmicas basicamente vem do erro da nossa modelagem aerodinâmica. Então, a gente define alguns coeficientes aerodinâmicos e, às vezes, o nosso modelo está muito conservador ou muito otimista, isso causando um erro nos coeficientes e, consequentemente, um erro na nossa dinâmica. E aí, os fatores não... eu chamo isso de fatores controláveis por quê? Desvio angular de empena, desvio angular de empuxo, desvio de posição de CG, tudo isso com manufaturas um pouco mais sofisticadas e mais caras, consequentemente, a gente conseguiria resolver. Desvio na magnitude de empuxo, se a gente utilizar a mesma batelada de grão propelente num teste estático para o teste de voo, né, para o voo de fato, é esperado que a gente não tenha um desvio nessa magnitude. E desvio das forças aerodinâmicas quanto mais testes e quanto mais acurado for o nosso modelo aerodinâmico, então se a gente conseguir utilizar um CFD com... não é uma certificação, né? Mas um duplo teste, tanto com túnel de vento quanto com desvio com CFD, a gente espera que esse modelo aerodinâmico seja mais confiável. E os fatores não controláveis são o vento, como eu disse, a competição tem um limite. Eles lançam até 22 milhas por hora, isso dá aproximadamente 10 metros por segundo. Mas abaixo disso, assim, de 20 milhas por hora para 22 não é tão diferente, mas eles lançam em 20, sabe? Então, se você colocou ali o seu foguete, está sem vento nenhum, começou a ventar do nada, não importa, você vai lançar com o vento que tiver. E o ângulo de lançamento. Eles sempre dizem para a gente fazer a modelagem de ângulo de 85 graus, mas, assim, é bem no olho, sabe? A gente chega lá, tem um trilho, a gente coloca o nosso foguete e tem uma manivela. Alguém responsável da competição começa a mover a manivela lá, até colocar no olho um ângulo que parece 85. Então, é bem difícil, né? Chegar a 85 de fato. E aí, de fato, a definição é o nosso problema. O valor do apogeu dos nossos foguetes, né, da família RD, tem uma dispersão acima de 10% para fatores não controláveis. Dentre os fatores controláveis, por exemplo, a posição do CG no eixo axial e o desvio angular das empenas tem uma influência pequena dentro da dispersão do apogeu, né? No envelope ali de apogeu possível. Mas o vento, ele pode levar o nosso apogeu... 10% é um valor assim, bem, bem conservador, porque se o vento variar em 5 metros por segundo, o nosso apogeu varia em 1.000 metros, né? Então, ali, 3.000 pés, vai. É muita variação. E dado que a nossa pontuação é atrelada ao apogeu, isso é um problema bem grave. Então, com isso a gente chega às perguntas, né? É possível utilizar controle, dados os requisitos da Spaceport, para diminuir essa dispersão? Então, a gente tem uns requisitos, chegando na metodologia eu vou falar um pouco mais sobre eles, mas utilizando o controle ativo, né, a gente consegue um resultado melhor? E se, dentre todos os possíveis controles para esse tipo de foguete, controle de atitude é capaz de alcançar esse objetivo? Então, são essas duas perguntas que a gente quer responder. Daí, passando, a gente tem nossos objetivos com o trabalho. A gente tem um objetivo geral, que é obter um modelo de voo de um sistema de controle de atitude por canais.
a fim de diminuir a dispersão de apogeu de foguetes de sondagem similares aos da família RD. Então, a ideia, a princípio, né, o nosso objeto de estudo é um foguete da família RD. A gente vai utilizar uma mistura entre o RD09 e o RD08 para uma porcentagem do apogeu pretendido. A ideia é que a gente vai definir essa porcentagem, mas quanto menor ela for, melhor. E aí, aqui alguns milestones, né, alguns objetivos específicos que a gente espera atingir. Então, um novo simulador de 6 graus de liberdade, com entrada de controle. A equipe atualmente já possui um simulador de 6 graus, que foi inclusive tema de um trabalho de iniciação científica do Rafael Celente. Mas não existe, como a gente ainda não tem controle no nosso foguete, não existe nenhum tipo de entrada de controle. Então, é mais fácil a gente refazer um novo simulador do que adaptar aquele, né? Validar o nosso algoritmo de controle, nossa malha, validar o algoritmo de guiamento, aqui é realmente bastante novo. O controle, a gente vai chegar aqui, já foi bastante explorado, dado o know-how da SEAT, e aqui é bem novo. Realização de simulações Hardware in the Loop, né, RIO, e teste de voo do modelo, basicamente. Só um segundo. Nossa justificativa, né? Então, por que trabalhar, por exemplo, com um sistema de controle de altitude e por que controle de altitude por Canar? Então, basicamente, porque dado o elevado know-how da SEAT. O Calberto é um dos sócios, né, proprietários da SEAT, e ele ajuda a equipe há bastante tempo, né? Então, ele há bastante tempo vem pedindo para a gente, pelo amor de Deus, vamos fazer controle nesse foguete. E ele chegou com proposta, e eu achei excelente, assim, de colocar canaris. Então, a ideia é utilizar canaris doados pela própria SEAT para fazer o controle de altitude e daí fazer o controle do apogeu, né? Então, a ideia é que a gente utilize canaris doados por eles, então do MSS, que é um míssil deles. E aí a gente vai começar estudando isso, né? A ideia é a gente provar que com esse sistema de canaris a gente vai atingir nosso objetivo principal. Inovação na área de microlançadores. Então, dentro do foguete modelismo, com certeza seria a primeira equipe a fazer isso. Então, dentro da revisão bibliográfica que eu fiz, eu percebi que dentro do controle de foguetes similares aos nossos, todos utilizam air brake para fazer o controle de apogeu. E a ideia do air brake seria o quê, né? Você coloca um impulso, você coloca um motor mais parrudo do que você precisa. Então, sei lá, você precisa de 5 kN para chegar ao apogeu que você quer, teoricamente. Você coloca, sei lá, 10. Então, mesmo que o foguete saia da rampa e faça isso, ele ainda vai chegar no apogeu que você quer. Bem que o alcance dele vai ser muito maior, né? E aí, chegando próximo do apogeu, você libera um freio aerodinâmico, você aumenta a área de referência ali, e você vai freando o foguete. É bem a tradução do nome, air brake. E eles têm chegado a resultados bastante bons, assim. Mas, como eu disse, todos eles usam air brake, então é meio que uma tecnologia já bastante explorada. E tanto é que é tão inovador que os requisitos da competição elas foram completamente trabalhados para air brake. Então, quando eu comecei a entrar em contato com a equipe lá, né, da Ezra, que é a organizadora da competição, eles falaram assim, você até pode tentar fazer, mas você não vai conseguir, sabe? Então, dá um estímulo, né? Só para deixar os americanos aí verem que a gente consegue fazer. Mas, além disso, outros microlançadores, aqui no Brasil a gente tem duas startups surgindo com a ideia de atuarem na área de microlançadores, né? E também eles não realizam controle dessa forma. Normalmente o pessoal tenta realizar controle pela tubeira, né? Pelo sistema de propulsão. Então, assim, é bem inovador. A gente vai continuar alguns trabalhos de graduação, então são 3 trabalhos de graduação, e aprofundá-los, né? Adaptar e tal.
E, finalmente, a justificativa de fazer tudo isso é porque para ganhar a Spaceport, né? A competição lá. Esse aqui é o troféu Master da competição. Então, é o melhor projeto com maior pontuação, com maior nível de inovação, etc. É dado por isso. Então, trazer o caneco para casa. Seguindo, a gente tem a metodologia de como a gente vai fazer isso. Então, aqui, a gente tem, começando, né, pela revisão bibliográfica, como de praxe. A gente tem um projeto preliminar, um RIOS, que é a simulação Hardware in the Loop, né? O projeto detalhado e, por fim, um voo de teste. Eu não vou entrar muito no detalhe da revisão bibliográfica. Vai acabar que nas referências bibliográficas eu vou trazer mais ou menos o que eu vou utilizar como base para o restante do trabalho. E o voo de teste, por estar muito longe, também não vou entrar em tanto detalhe, mas algumas ideias seriam testar na própria competição, o que não seria exatamente o ideal, mas enfim. Ou então fazer algum voo no Brasil, seja no CLBI ou no CLA, ou na Serra do Cachimbo, se não me engano fica no Pará. Tem uma base do Exército que a SEAT utiliza para os testes de mísseis dele. Daí a gente pegaria carona numa missão dele, por exemplo, e faria o teste lá. Certo. Aqui o projeto preliminar. A gente começa com um projeto de engenharia de sistemas. Então, isso já foi começado, né? Então, a modelagem do sistema. A ideia eu estou em contato um pouco com o Christopher de utilizar o Capella. Apesar de ser um subsistema do foguete, né? Existem vários subsistemas dentro desse subsistema. Então, dá para fazer uma coisa bem legal aqui na modelagem. E, a partir disso, fazer o levantamento dos requisitos, né? E aí, com isso, eu já estou em contato com a competição lá para tentar entender o que eles querem, o que eles vão permitir fazer. Aí, a implementação de um simulador 6DoF, como eu disse, é um dos objetivos preliminares. A ideia é que a gente utilize o MATLAB com o Simulink. Então, aqui, por exemplo, está um exemplo de parte de um simulador, né? Então, aqui a gente tem um bloco de atuadores, um bloco da dinâmica em si. Esse aqui foi retirado de um trabalho de graduação do Peixoto, inclusive está aqui no grupo também. Certo. Daí, validação do algoritmo de controle de guiamento. A ideia é que a gente utilize essa malha de controle aqui. Então, ela surge basicamente do Blacklock, que é um livro bastante conhecido para essa área de controle de mísseis. E foguetes, né? Nosso foguete é um míssil, basicamente. A gente só não tem uma cabeça de guerra. Desculpa. E o algoritmo de guiamento a gente ainda está explorando, assim. A ideia é começar com uma coisa bem simples, até porque isso vai ser embarcado depois, então a ideia é que tudo isso aqui seja o mais simples possível para que o processamento seja o mais rápido possível e que seja simples de fazer a transcrição, né, do código em MATLAB para código C, que vai ser o código embarcado. Mas a gente vai chegar lá também. Enfim. Simulações de Monte Carlo. Então, como a gente chega, por exemplo, naquele número, né, de 10% de dispersão para os fatores não controláveis. Então, a gente já possui, como eu disse, o nosso simulador 6DoF com Monte Carlo, só não tem um controle, né? Então, a ideia é que, realizando simulações de Monte Carlo, a gente chegue na estatística do nosso apogeu. A ideia é que a média seja ali em 10 mil pés e a dispersão a menor possível. Certo. Daí a gente tem o RIOS, que seria o nosso passo seguinte, né? Então, beleza, a gente fez nossa simulação de Monte Carlo, a gente fez o nosso 6DoF, percebeu que deu certo, tanto o algoritmo de controle quanto o algoritmo de guiamento. Vamos testar com um atuador de verdade. Então, o que é o RIOS? A gente tem aqui o nosso simulador, certo? Aqui, esse caso aqui é do TG do João. Ele atualmente é um estagiário na SEAT, né? E ele é da turma de Engenharia Eletrônica de 2019. Esse exemplo foi para um míssil que ele estava projetando. E a ideia é o seguinte: você tem um autopiloto, esse autopiloto tem a malha de controle aqui dentro, e
ele comanda uma posição para o seu atuador, né, para o seu canar. Esse comando é através de uma conexão, né? No caso lá é um cabo USB, se não me engano. Ele manda o comando para os canais, já tem um vídeo sobre isso. O canar, ele faz esse comando, né? E aí esse comando ele é medido por um sensor próprio do sistema lá do MSS. Ele é armazenado na posição aqui, nessa variável, posição A. Essa variável é imputada na nossa simulação e aí a simulação vê o que acontece, né? Dado essa posição real. Então, inicialmente nas nossas simulações a gente tem um atuador ideal, a gente comanda 10 graus de deflexão para o canar, o nosso canar vai chegar a 10 graus. E aí segue a simulação. No Rios, a gente comanda... O nosso valor de saturação é 12 graus, né? Então a gente comanda 11 graus, já está perto ali da saturação. Então pode ter algum efeito da saturação não linear, etc. Então o valor comandado não vai ser 11 graus, vai ser menor, vai ser maior, sei lá. E isso vai influenciar, por exemplo, na nossa simulação, né? E aí é entender como esses efeitos que acontecem da realidade vão influenciar no nosso voo, sem de fato voar. E aí aqui tem um vídeo que, a princípio, para não ser muito divulgado. Então, eu não sei se a gravação vai ser divulgada abertamente ou como é que funciona aqui. Não sei. Ô, Wallace, a gravação fica só pra gente do grupo, só. Tá bom, beleza. Não deixa público, não. Então, aí aqui tem uma simulação hardware do loop que eu fiz com um simulador genérico, né? No início do semestre, lá na CIAT. E a ideia era testar se existia comunicação com o código MATLAB que eu estava desenvolvendo com o atuador em si, né? Se o software real-time estava funcionando. Então aqui a gente tem coisa. Com áudio fica mais legal, mas não tem problema não. Então, o que está acontecendo é a simulação está pedindo uma determinada deflexão. Algumas deflexões são bem pequenas, na ordem de 1 grau ou menores, então não dá nem para ver direito. Mas aerodinamicamente faz muita diferença. E aí o atuador está fazendo, né, esse comando e mandando de volta para a simulação. Certo? Então, é isso. E aí, passando já para o projeto detalhado, né? A ideia é que a gente faça isso um pouco mais para frente. A gente vai ter a codificação na malha de controle para o processador. Então, a gente já tem o João no TG dele, ele já desenvolveu uma plaquinha, né? Um processadorzinho para o míssil lá. E a ideia é que a gente pegue e implante a nossa malha de controle ali dentro. E o nosso código de guiamento, né? Que vai estar inicialmente em MATLAB Simulink para C. Tá? Daí, integração do sistema elétrico. A gente tem uma aluna dentro da Rocket, né, que está fazendo iniciação científica, inclusive com o William, na parte de sistema elétrico. Então, por exemplo, para aqueles atuadores funcionarem, a gente precisa de uma linha DC de 40 volts e outra de mais e menos 9 volts, né? Então, você quer falar, William? Eu ia falar que é a Rafaela. Ela, inclusive, Isso. participou aqui de alguns seminários no começo, mas acho que deve estar enrolado com as disciplinas, que é do primeiro ano. Então, Tá pois no é. grupo também. Isso. Então, tipo, não é uma coisa tão trivial assim, conseguir 40 volts, né, embarcado, pequeno, etc. Enfim. Então, fazer a integração. O nosso projeto eletrônico, então, além do processadorzinho, né, da plaquinha, a gente precisa, por exemplo, fazer a escolha de qual sensor, o que a gente vai utilizar, codificar esse sensor, e aí entra o terceiro TG, que é o TG da Natália, da turma de aeroespacial de 2018, que ela fez um algoritmo de fusão sensorial entre GPS e uma EMUzinha lá que ela projetou. A ideia é que a gente utilize isso, né? Mas num primeiro momento a gente vai usar algum sensor inicial comercial mesmo, assim, tipo, para tornar mais seguro, né, o sistema.
E aí, por fim, o projeto mecânico. Então, é um foguete, né? Tem a vibração, tem todas as forças ali de compressão na hora de subir, na abertura dos paraquedas, entender se os canais vão... Verdade, gente. Eu tô falando canar. O canar são aquelas asinhas que vocês viram ali rodando, certo? A gente chama de canar porque ele fica à frente do CG e ele é pequeno. Então, sei lá, se fosse próximo do CG bem maior, a gente chamaria de asa. E se fosse atrás do CG, a gente chamaria de profundor. Só caso vocês vejam em algum momento aí. O Peixoto, ele normalmente trabalha com profundor. Não sei como tá agora, né? Enfim. E aí a ideia é que com tudo isso a gente tem um modelo de voo, né? Pelo menos um modelo de engenharia ali, para fazer todos os testes. Passando no teste, a gente faz um teste de voo. E aí as nossas referências bibliográficas, né? As notas de aula é do Calberto, da matéria de PRJ 75. O TG do Peixoto, o TG do João, de 2019. O TG da Natália Matos, de Fusão Sensorial. O Black Lock, que é o livro que eu falei que é uma referência na área de controle de mísseis. E as regras da competição, né? Que a gente tem que seguir, querendo ou não. E é isso, gente. A gente passou por esse roteiro. Obrigado. Muito bem, Wallace. Excelente, cara. Muito obrigado aí. Muito boa apresentação, gostei bastante. Depois você manda pra gente essa apresentação, por favor. Mano, sim, pode deixar. Bom, então só deixar aqui o último slide. Aqui. Boas festas, gente. Aí sim. Estamos quase no Natal já. Show, verdade. Não, você fechou muito bem aí a nossa maratona, né, de seminários esse semestre. Legal. Tô orgulhoso aí, muito bem. Vamos lá, gente. Então, dúvidas, perguntas? Quem quer começar? Oi, Cabral aqui, posso começar então? Oi, Cabral, bom dia. E aí, como é que foi de viagem, cara? Bom dia, tudo bem? Cheguei aqui. Já tá na praia já, tomando água de coco? Não, tô em casa aqui com a família. Então, por aqui tudo bem, né? Eu vim visitar a família aqui em Recife, mas aí tô participando remoto. Muito legal, Wallace, assim, eu achei bem profissional, cara, assim. No caso, eu perdi, você tá fazendo estágio na CIAT ou... Não. Assim, ano que vem eu vou ter que fazer um estágio, né? Então, eu não sei se eu vou fazer um estágio em docência ou se eu faço na CIAT, mas não. A ideia é que a CIAT auxilia no papel do Calberto de mais uma ou outra pessoa, assim, sabe? Tá, eles não são tem nenhum consultores vínculo. E a tua ideia é participar dessa competição, né? Isso, e também eu não entendi, é uma competição diferente da Rocket, Da Rocket Design? Como assim? É que você falou que é a competição, né? Mas é a competição Rocket Design ou é outra coisa? Então, diferente, por exemplo, da Aerodesign, né, que tem a SAI e a Aerodesign, a nossa competição não se chama Rocket Design, tipo, a principal é a IREC, que é a Spaceport America Cup. Tá. Rocket Design é o nome da equipe. Isso. Entendi agora. Legal, cara. E aí você tá modelando tudo em Simulink, né? E sua ideia é trabalhar a nível de lei de controle, né? Mas aí eu fiquei em no dúvida, primeiro momento. É que você falou do Rios, né? O Rios seria o Hardware in the Loop e o S eu não lembro agora. Software. Desculpa, o simulação. software. Tá. Isso. Simulation, Hardware, Loop e Simulation. Isso, exato. E aí tua ideia é validar a lei de controle fazendo essa simulação de Hardware in the Loop. Seria mais ou menos isso. Isso. Tanto validar, né? A gente vai pegar alguns casos mais problemáticos ali que a gente perceba, por exemplo, de instabilidade, quanto entender o efeito de saturação e de uma ou outra não linearidade. Porque é uma coisa que até fica um pouco até um nível de profundidade um pouco maior, mas aqueles atuadores ali do MSS, eles têm 5 polegadas, se não me engano. E o nosso foguete ele tem 6 polegadas. Então, a gente vai ter que fazer alguma adaptação, provavelmente, né? Porque a gente trabalhou com transição. Então, o foguete ele tem 2 diâmetros. Só que, aerodinamicamente falando, é meio problemático.
Então a gente prefere manter o diâmetro só de 6 polegadas e aí fazer uma adaptação. Então vocês viram ali as asinhas, né, conectadas bonitinha. A gente vai ter que fazer provavelmente um conector. Então vai adicionar uma inércia ali e a gente tem que entender melhor como é que essa inércia vai ser trabalhada, né? Então tem alguns efeitos que a gente não vai conseguir ver no Monte Carlo que só o Rios vai trazer. Ah, entendi. Pô, legal, cara. Acho que tem um trabalho bem promissor aí, né? E aí, a tua ideia seria talvez usar isso para um TG e para o... Não é o TG ainda, né? Seria depois, também no futuro, usar para um Não. TG e para um possível estágio, talvez, né? Tentar É isso. conectar, né? É, Pô, que TG legal. Acho com, que com vai dar mestrado, certo. né? Isso. Aí, quem sabe já emendar o mestrado, então, né? Uhum. Tá, que legal, cara. Acho que vai dar certo, sim. Grande sucesso, viu? Valeu. Bem, obrigado, Cabral. Em frente. Quem mais? Vamos pela lista aqui, então. Liana. Já tô rindo, né? Já sabia, já, né? Bom dia. Muito legal o seu trabalho, muito legal mesmo. E você falou no começo, eu não entendi. Você colocou Ita Rocket é uma equipe de foguete e eu não entendi o que você falou. É foguete modelismo, eu acho que é só isso. E o quê? Modelismo? Foguete E o que é modelismo. modelismo? É foguetes menores, assim, foguetes menores, né? Tipo, foguetes universitários, poderia ser chamado assim. É. Você tem Tipo publicidade de foguete. Isso, aeromodelismo seria o equivalente ali, entendeu? Sabe esses aviãozinhos que o pessoal fica brincando? É aeromodelismo, né? Então Isso, você tem exato. foguete modelismo, que é um foguetinho. Exato. Entendi. Não, e só queria agradecer pela apresentação, foi bem legal. E acho que instruiu bastante a gente que não tá nessa área, dá uma viajada, né? Uhum. Eu levei um susto, né? Como assim vocês já lançaram 8 foguetes? Eu falei, eu até escrevi aqui, né? Onde? Quando? Como? 8 foguetes? Mas aí, com o passar da sua apresentação, eu entendi que foram nessas competições e em momentos acadêmicos e tudo mais. Daí eu entendi. Eu falei, o que está acontecendo, né? O que eu perdi? Mas agora eu entendi. Daí essas foram as minhas dúvidas aí ao longo. Acho que conforme o seu trabalho for criando o corpo e você for trazendo mais, a gente vai raciocinando junto com você e tendo mais dúvidas para você esclarecer. Mas, por enquanto, parabéns. Obrigado. Então, a competição começou em 2011, né, Wallace? Daí já foram... A competição em si, ela começou um pouco antes, na verdade. A gente começou a competir em 2012. Isso. Tá, entendi. Inclusive, pessoal, a equipe foi campeã esse ano, né? Ganhou, né? Foi. A gente ganhou a LASC, que é uma competição nacional, né? Isso. Que foi a parte da parte de sistemas, né? Como teve a nossa pandemia, não teve lançamento, né? Então, vocês só tiveram que apresentar toda a documentação, né, do projeto. Na verdade, foi o projeto computacional inteiro, né? Tipo, desde a concepção ali do projeto de engenharia de sistemas como um todo, até análises mais sofisticadas. Simulações também, né? Isso, exato. E daí o pessoal ganhou lá, muito bem, parabéns aí. E inclusive teve uma parte, Liana, que eles tiveram que fazer a parte de constelações, né? Um projeto de constelação lá de CubeSat, foi? Verdade. E daí os gêmeos deram uma força também, pelo que eu fiquei sabendo, né? Exato. Que lindos, que orgulho. Pois é, não, o pessoal aqui das competições nacionais, eles são fibrões, assim, muito fibrões, né? Então, eles colocam os desafios como construir uma roupa de astronauta, construir um submarino para a Europa, projetar uma constelação de satélites em 5 dias. Então, é incrível. Sempre desafiador. Legal, não, bacana, legal. Vamos lá, em frente. Próximo aqui, Alan. Tem alguma pergunta aí para o Wallace? Oi, bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Eu queria parabenizar o Wallace aí. Eu curti bastante a apresentação, acho que foi muito bem explicada. Eu tive algumas dúvidas ao longo aí que tu foi falando, mas daí logo em seguida tu já complementou, e aí eu
fiquei bem satisfeito, se não tenho mais dúvidas. Em geral, só queria parabenizar aí o trabalho e sucesso aí no possível TG, no possível estágio na CIAT e também sucesso para a equipe nos próximos anos. Perfeito, obrigado. Beleza, valeu, Alan, obrigado. Próximo, Isabela. Bom dia. Bom dia. Teve uma coisa que você... Primeiro, os parabéns, porque realmente a sua apresentação ficou ótima. Teve uma coisa que você falou no início que eu não entendi. Aí, tem outros tipos de controle para essa questão do apogeu, além do de atitude? Isso. Seria, por exemplo, o air brake, né? Que é um controle diferente. Porque ali você não está controlando a altitude, é só a altura. Tanto é que a gente vai utilizar um sensor inercial, né? Provavelmente, para medir ali a altitude. E ele só utiliza um altímetro, por exemplo. Então, entendi. Um controle mais simples. Era só isso. Eu fiquei de dúvida. Também mas aí você já falou. Parabéns. Muito bom trabalho. Obrigado. Então, o que eles mais utilizam lá é esse air braking. Né, não, eles só utilizam. Quem tem controle lá só tem air brake. Só tem air brake, tá. Isso. Nesse tipo, nenhuma outra equipe ainda usou. Exato. Tá, entendi. Teria algum outro tipo de controle que daria para aplicar? Dentro das regras atuais da competição, eu vejo para controle de apogeu, né? Porque a gente tem, por exemplo, o controle de rolamento, que, de certa forma, ajuda ali no apogeu. Querendo ou não, você rolando, você está perdendo energia. Então, você está perdendo energia que poderia ir para o apogeu, né? Então, inclusive, algumas equipes até fazem controle de rolamento. Mas, especificamente para controle de apogeu, teria próprio controle da tubeira, né? Do sistema propulsivo ali. Só que a competição atualmente não permite. Ou então fazer um controle de atitude. A gente está fazendo controle de atitude por canar. Fazer controle de atitude por gás frio, né? Então, gás frio. Você vai soltar. Exato. Entendi. Mas atualmente vocês lançam ele estabilizado por rotação, em rotação? Não, tem controle total. Sem controle total. Não, porque isso aí também seria uma opção, né? Porque daí, se você colocar ele em rotação, pelo efeito giroscópio, você consegue também dar uma estabilizada nele contra os ventos laterais. Sim, então, a gente acaba... Tem uns vídeos, que não vale muito porque não adiciona tanto pro problema. Mas tem uns vídeos de lançamentos antigos nossos no YouTube de câmera embarcada, né? A gente não conseguiu no passado porque deu uns probleminhas aí, mas... o RD08, que foi lançado em 2018, a gente tem uma câmera embarcada e é possível ver que ele gira bastante, assim, sabe? Só que não foi planejado. Provavelmente foi algum erro de posicionamento da empena, então dá ali um deltazinho, né? Sim. E aí começa a girar. Mas como o foguete no passado ele saiu bem lento, ele saiu assim, muito lento mesmo, eu acho que não daria tempo dele começar a girar. E aí, de fato, receber a estabilidade, né, do giro em relação ao vento lateral. Entendi. Legal. Vamos lá. Lorenzo, tem alguma pergunta aí, Policy? Primeiro, parabéns pelo trabalho, gostei bastante, achei muito boa a tua apresentação. Eu tenho algumas dúvidas, mas é coisa mais básica. Tu comentou, acho, quais sensores vocês vão utilizar para o controle? Então, a gente ainda está um pouco no início, né? Então, a ideia é utilizar uma EMU mesmo, assim. Então, girômetro, acelerômetro, e é isso. Certo. E além de controle, assim, vocês têm alguma noção qual técnica vão utilizar, alguma coisa assim? Então, a ideia é utilizar um PV com um girômetro. Então, né, a realimentação ali do girômetro. Tá aqui, inclusive. Aqui. Mais ou menos isso. Essa é a ideia. Certo. Isso. Por quê? Porque é simples, então é fácil de embarcar, certo? Nada impede que, por exemplo, a gente faça um simulador com uma outra técnica de controle, né? Mas a questão é se é fácil de embarcar em C e qual é a velocidade de processamento. Então, por exemplo, um LQR da vida, talvez a gente consiga resultados mais satisfatórios, mas o tempo de processamento ele tem que ser muito rápido.
Então, o LQR talvez tenha um tempo de processamento, sei lá, uma ordem de grandeza 10 vezes maior que esse, porque isso é bem simples, né? E como tudo ali ocorre muito rápido, a gente não pode perder pressão dinâmica, né? Porque senão o canário ele perde função. Então, esse tempo de processamento ele é muito importante. Então, quanto mais simples a lei de controle, melhor. Ah, legal. Não, eu já exatamente pedi essa questão do tempo de processamento em relação ao microprocessador que vocês utilizavam. Mas beleza, muito obrigado. E eu estou ansioso aí para ver os resultados que vocês vão obter. Então, quando tiverem aí, divulguem no grupo que eu tô curioso. Parabéns. Beleza. Legal. Valeu, Lourenço. Essa daí é uma coisa que eu também ia perguntar, que estava marcada aqui. Eu sei que você mostrou essa figurinha, mas acho que faltou colocar um pouco mais didático, mostrar a arquitetura do sistema de controle. Tipo, quais são os atuadores, quais os sensores, quais a lei de controle, deixar bem explícito, assim, entendeu? Sim. Mas daí você respondeu. Então, os sensores seria que você vai utilizar o girômetro, acelerômetro. Isso. Os atuadores são os canários, né? Que isso aí também, inclusive, era outra pergunta que eu ia fazer para você, mas aí depois você acabou, ao longo da apresentação, respondendo, né? O que são os canários. Acho que muita gente aqui ficou nessa dúvida. Que são aquelas aletinhas. E a lei de controle, seria essa lei de controle aí, é meio que uma lei proporcional, é isso? Parece que tá PV, né? Assim, normalmente a gente vê ali com a velocidade, e no caso é velocidade angular. É mais usual em controle de foguetes, no caso, veículos lançadores. Exato. Entendi. Beleza, legal. Vamos lá, vamos em frente. E só sobre os sensores, a ideia é que, como eu disse, né? O TG da Natália é uma fusão sensorial entre uma IMU que ela mesma fez, com sensores bem baratinhos, certo. com o GPS. Então, né, ela chegou a uns resultados bem interessantes, mas como nesse primeiro momento a gente quer isolar a falha, então a gente vai utilizar sensores que já foram certificados, etc., comercial, e aí no segundo momento, que a gente já tem certeza que o nosso sistema de controle está funcionando perfeitamente, a gente adiciona um outro componente que pode ter falha, né? Legal, cara. Excelente. Muito bom. Vamos lá. Luiz, tem alguma pergunta? Oi, estamos escutando? Sim, senhor. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa também. Eu tenho duas dúvidas. Vocês participam da COBRUF? A gente já participou, mas se quiser fazer a segunda pergunta também... Não, pode responder. Tá. A gente participou da COBRUF Beta em 15, junto com a UFABC, e em 17 a gente participou mas só da computacional, né? Só do projeto como um todo, assim. A gente não chegou a lançar lá. E aí, desde então, a gente não tem participado da COBRUF. Mais porque a equipe diminuiu bastante de número. Atualmente a gente tem aqueles 40 membros, né? Mas a gente chegou a esses 40 esse ano. Então, a gente tem a perspectiva de retornar a COBRUF por conta da quantidade de membros, mas levar tanto a LASC quanto a IREC só com, sei lá, 20 membros, que era o que a gente tinha, era muito difícil. Olha, você aproveita e já explica para o pessoal o que é COBRUF. Isso. COBRUF é a competição brasileira universitária de foguetes. É a competição que eu disse, né, que ela começou com a COBRUF Beta, né, COBRUF Rockets Beta, então é uma competição voltada só para foguetes. E ela era realizada presencialmente no CLBI, lá em Natal, né? E aí, depois disso, eles foram aumentando a competição. Então, atualmente, a gente tem a COBRUF como um todo. E dentro da COBRUF são várias competições. Então, tem a COBRUF Rockets, continua com foguete, que é o que a gente participaria. Tem uma competição de CubeSats, tem competição do submarino da Europa, por exemplo, tem competição de drone. Então, a ideia é que projete um drone que vá para Marte. Inclusive, eles são pioneiros, né? Porque, assim, a NASA mandou um drone agora, mas a COBRUF já estava pensando nisso há um tempo. Nem que a NASA também, né? Porque senão eles não teriam lançado agora. Mas, enfim, dentro do Brasil, eles com certeza têm um pioneirismo. Então, é uma competição... Dado as condições atuais, se tornou uma competição computacional, né? Então, a ideia é que todos sejam projetos computacionais, sejam feitos relatórios, análises, etc. Mas a ideia é que, eu imagino que o Emerson, que é o CEO da COBRUF, retorne às atividades presenciais tão logo quanto possível.
Ah, legal, obrigado. Luiz, a segunda pergunta? É mais a questão da competição mesmo. No momento do lançamento, vocês têm os dados de vento e etc., os dados ambientais, né? Vocês Então, conseguem, vocês podem fazer alguma modificação no foguete dependendo da variação desses dados? Então, a gente não tem exatamente, tipo, a competição ela não fornece esses dados. Eu acho que eles nem têm sensores para isso. O que eles fazem por que eu tenho dado, desculpa, do vento lá na hora, né? Ali de uns 8 metros por segundo. Porque a competição, eu mandei e-mail para eles e eles falaram, entra no site XYZ, que basicamente tem um aeródromo ali perto, e eles têm sensores para fazer essa medida. E aí, como é relativamente próximo e é um deserto, né? Tipo, é amplozão e tal, não tem nenhuma barreira, eles falaram que a gente pode considerar sem problemas que o vento é o mesmo ali e no local de lançamento. Então, no momento de lançamento, a gente não tem os dados, tá? Mas vamos dizer que, por exemplo, a gente pegou e comprou um sensor, um anemômetro da vida, colocou lá, e agora o vento é tal. Sim, a gente pode fazer alguma alteração, uma última alteração assim de massa, né, para alterar CG, etc. Mas tem um tempo razoável entre a gente pegar o ok dos juízes, ou seja, a gente integrou o foguete completamente, está pronto para ser lançado, só tirou o RBF, né? E o lançamento. Então, ano passado, esse tempo foi de 40 minutos, de 1 hora. E o vento que eu falei, ele chegou do nada, assim, tipo, 10 minutos estava uma calmaria e começou a ventar bizarro. Então, sim, a gente pode fazer alteração, mas nada garante que essa alteração vai ser de fato útil, sabe? Porque existe esse tempo aí entre colocar no pad de lançamento e de fato lançar. Certo. Por isso que o sistema de controle já resolveria esse problema, né? Exato. Não, mas obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu, Luiz. Obrigado, boa pergunta. Nicolas, uma pergunta aí para o Wallace. Opa, tem sim. Tudo bom, Wallace? E aí, tudo bom? Tranquilo. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, foi show. Tanto eu como o Luiz, que fez a pergunta anterior, tendo alguma experiência com aerodesign, né, quando sai aerodesign aqui no Brasil, então realmente foi muito interessante ver um pouco desse outro lado. Na verdade, eu tenho algumas, assim, até fui anotando algumas coisas, algumas curiosidades que eu fiquei... Por exemplo, você falou que você precisa de 40 volts DC, né? Como é que você... Isso realmente é bem significativo, né? Como é que vocês pretendem conseguir isso? É com bateria LiPo mesmo? Porque mesmo com bateria LiPo, o peso disso vai ser bem grande, né? Então, eu não sei. Então, tipo, sendo bem direto, eu não sei. Como eu disse, a ideia é que eu utilize o projeto da iniciação científica da Rafaela, faça algumas conexões e, assim, funcione, entendeu? Realmente não sei. Mas, em relação a peso, não é tanta preocupação, porque a gente tem um valor de empuxo. Atualmente, a gente coloca lastro no foguete, né? Porque a gente tem um empuxo muito forte. A gente utiliza um propelente do IAE, e o nosso motor, assim, ele parece inofensivo, é uma criancinha, assim, tipo, desse tamanho, sabe? Então, só que o grão propelente, ele é absurdamente potente. E aí ele dá um empuxo escroto. Então, massa não é um problema. Então, tá. Mas como a gente vai fazer isso, eu não sei. Certo. Você até já meio que introduziu a minha próxima pergunta, que isso aí deve ser um pesadelo de exportação, né? De logística. Como é que você faz para mandar um míssil para fora do país? Isso. Então, vamos lá. Eu tenho duas histórias hoje, né? Assim, vocês participaram de aerodesign e vocês com certeza devem saber, tipo, participar de competição assim é um baú de histórias. Então, a mesma coisa na Rocket. Em 2018, a gente comprou o motor lá, a gente teve um acidente aqui, a gente fazia o motor de açúcar, né? A gente fazia aqui dentro do ITA. E a gente teve um acidente no laboratório, a gente ficou impedido de fazer e a gente preferiu até não fazer por questões de falta de segurança. E aí a gente, vamos mudar de categoria para o motor comprado sólido. E aí a gente comprou o motor lá e a gente queria trazer de volta. E aí chegou no aeroporto lá, o atendente, o que é isso aqui? Sabe? E aí para mim, assim,
Na época, meu inglês ainda não era tão bom assim, mas tipo, na época o meu inglês era, nossa, era muito triste. E aí eu tentando explicar pra ele que era ok, não tinha nada e tal. E aí eu só tinha na minha cabeça, eu não posso utilizar a palavra, sei lá, motor ou coisa do gênero assim e tal. Eu acho que no final eu falei que era um porta-banner, uma coisa assim. E aí deu certo. E aí ano passado, quando a gente começou já a parceria com o IAE, é, normalmente a gente fazia o grão propelente lá. E aí, inclusive, até super falta de segurança, o pessoal num quarto de hotel cozinhando o grão propelente. Então, cara, era uma coisa assim. Se desse ruim, ia dar muito ruim. E aí a gente mudou as coisas, né? Então a gente faz o grão propelente aqui, faz o mesmo grão para o teste tático e a mesma batelada a gente já faz os dois grãos para um grão a gente leva, né? Mas outro fica de reserva para qualquer coisa. E a gente leva para os Estados Unidos. E aí, como você disse, o foguete em si, ele não é tão problemático, ele vai todo desmontado, ninguém sabe direito o que é, então, tranquilo. Mas o grão propelente é um explosivo, né? Então, o que a gente fez ano passado quase não deu certo. A gente entrou em contato com todo mundo da indústria, cara, todo mundo. A gente ligou para diretor da Vibraz, diretor da SEAT, diretor de sei lá quem, falou com o brigadeiro com as estrelas e tal. E no final, o que aconteceu é que o diretor do CTA na época era o Brigadeiro Aguiar. Ele, através do reitor, na época era o CJ, pegou, entrou em contato com os amigos dele em Brasília. Os caras viram que ia ter uma missão saindo aqui de São José para Washington, e aí foi como carga diplomática. Então, tipo, foi uma caixa ali, né, tal, inflamável, todo cheio dos negócios. Mas foi no Hércules, então, tipo, aí chegou lá e aí foi correio normal, assim, até o hotel lá. Caraca. Realmente, história. Eu imaginei que realmente não deve ser algo. Nem os americanos devem saber direito, então, como é que entrou Não. o bilhete no território. Não, a gente sempre fala, classified. Entendi. Só mais duas perguntas, na verdade. Acho que uma outra alternativa, quando estava citando sobre controle, seria colocar colocar aletas na exaustão, na própria exaustão, né? Não colocar um gimbal no motor, mas a própria exaustão ter aletas, né? Também seria uma possibilidade, não? Cara, eu nunca vi isso, assim, mas parece razoável, né? É um sistema, acho que raro, a gente viu isso na disciplina de propulsão espacial no passado, realmente era raro, se não me engano até o V1 usava isso, mas o V2, não lembro, mas enfim, mas também talvez seria algo que poderia ser analisado. Você diz as empenas traseiras se movimentarem ou... Então, deixa eu ver se eu consigo encontrar uma imagem aqui. Deixa eu parar de... Vai ser difícil encontrar agora. Peraí aqui. Peraí, vou fazer o seguinte, fazer um negócio bem... por exemplo, aqui, eu não sei se vai dar para ver direito, mas aqui então você tem o motor mesmo, né? E aí você tem algumas aletinhas aqui, aletas dos dois lados. E aí então você controla a exaustão do... Entendi. Você controla um pouco, né? Um pouquinho da exaustão do motor por essas aletas. Sim. É óbvio que esse material também tem que ser muito resistente, mas... Sim. Mas enfim, seria uma possibilidade também. E qual que era... o que você espera de cronograma? Até quando é o seu prazo para terminar isso? Cara, meu cronograma foi... A gente fez um cronograma pro projeto preliminar, que a ideia era terminar o Rios até março. Só que assim, tem um negócio do meio chamado graduação, né? Que não que complica tudo. Então, a minha ideia era terminar tudo, claro que sem o voo de teste, né? Porque o voo adiciona, sei lá, 6 meses no cronograma. Porque conseguir autorização, conseguir transporte, etc. É um pesadelo.
Mas projeto preliminar, o Rios, e pelo menos um modelo de engenharia, assim, tipo, alguma integraçãozinha, eu queria muito terminar até janeiro, fevereiro de 21. Se eu vou conseguir fazer isso? Claro que vai. Exatamente, vou, com certeza. As férias estão aí para isso. Exato. Contados. Mas seria mais ou menos, porque para tentar coincidir ali, né, com o tempo. Eu sou militar, então a ideia é eu posso ser transferido tanto para Brasília quanto para o Maranhão. Então tentar terminar dentro da janela antes da transferência, entendeu? Certo. E aí depois só escrever. Então, graduação é complicado, né? Tem os professores que dão um monte de lista de exercício, né? O Willer. Um professor apareceu 1h com um exame, Willer. Olha isso. Sério? Poxa. Meu Deus. Acontece. Estamos acostumados. Bom, mas obrigado aí por responder essas perguntas. Te desejo boa sorte e tomara que o jurado que falou que você não ia conseguir fazer fique babando pelo seu projeto quando você chegar com ele pronto. Eu espero que sim, cara. Obrigado. Valeu, Nicolas. Obrigado, cara. Seguindo aqui, Raquel, alguma dúvida? Oi, senhores. Quero dar o parabéns, foi muito legal a apresentação. Na minha graduação, eu participei do Mini Baja, agora Baja Sai, para quem não conhece, fazer no caso carrinho off-road. Então, eu conheci um pouco disso, um pouquinho do aerodesign, e o Rocket na LV depois já tinha me informado, né? Então, eu conheço muito pouco, então agora essa apresentação deu para ter uma boa ideia realmente do que vocês estão fazendo, né? Isso sempre vão muito bem, né? Então, já aproveito os parabéns para toda a equipe aí, carregando o nome do ITA de forma exemplar aí para fora. Uma dúvida assim, específica, eu achei legal que você falou assim, a pós-graduação pode participar do Rocket? Isso é uma dúvida que eu... Sim. A gente atualmente tem três alunos de mestrado, tirando eu, né? E um de doutorado. Legal, não sabia. Eu lembrei, estava tentando lembrar outra pergunta. Né? O professor William até já adiantou, né? Porque você falou que normalmente os foguetes sondagem, né, do IAE, eles são estabilizados por rotação, né? Por EPN. Você falou que o de vocês não é nem isso, né? Não. Por caso, você falou que é a baixa velocidade, mas chegaram a alguma conclusão do porquê dessa baixa velocidade? Assim, é normal ou ter saído tão... Então, a gente imagina que era por conta da massa, né? As simulações, elas colocavam que o foguete já ia sair baixo, assim, tipo, com baixa velocidade. Mas a gente esperava uns 14 metros por segundo de velocidade de saída de rampa. E ele saiu com 9, 10. Então, tipo, são poucos metros por segundo, mas é que faz muita diferença com um vento lateral tão forte. Provavelmente é questão de massa, assim, e incurácia do nosso sistema do nosso simulador, né? Foi, inclusive, objeto da iniciação científica do Rafael, e ele chegou que, de fato, tem algumas inconsistências. Legal. Legal. Parabéns a todos. Obrigado. Valeu, Raquel. Obrigado. Thaís, uma pergunta, comentário para o Wallace? Oi, Wallace, parabéns. Olá. Sensacional, eu achei incrível isso. Sensacional mesmo, parabéns. E eu não tenho nenhuma dúvida, a única questão é que uma hora aí você falou de... Eu não sei para quem você estava respondendo, eu não lembro para quem você estava respondendo a pergunta, e aí você falou alguma coisa de altimetria laser e eu não peguei. Altimetria laser, altimetria, não sei. Você falou alguma coisa de altímetro. Eu só falei altímetro, não foi a laser, não. Nem, não é nem laser, sei não. Tá certo. Isso. O altímetro acho que é uma das opções, né? É isso, o altímetro o que utilizam para o controle por air brake, né? Entendi. Beleza, agora entendi. Eu não peguei o finalzinho. Mas só isso, parabéns. No caso de vocês, não teria, então? Não teria altímetro, GPS, só tem o girômetro e os aceleradores? Não, sim, GPS com certeza tem, porque dentro da telemetria tem um GPS, é obrigatório, né? Tipo,
Até porque a gente precisa encontrar o foguete depois. O deserto é bem grande. Então, Eu fiquei sabendo das historinhas aí da escada do é, Walmart. exato, exato. Nossa, a gente. Eu, especificamente, andei 12 horas no deserto. Não foi uma experiência muito boa, não. Mas, então, sim, tem GPS. Como eu disse, né? A ideia é que no final a gente integre tudo. Mas eu considero que uma EMU é o suficiente. Então, pode ser que a gente pegue uma EMU comercial que, para ser mais acurada, né? Ela utilize fusão com altímetro. Pode ser que sim. Mas Tá, não é necessário. Para a determinação da altitude, não é necessário um altímetro. tá. O guiamento, como é que ele é feito? Você tem uma trajetória de referência que está marcado? Então, não pode. Não pode Seria, ter. seria o ideal. Seria o Seria o ideal. A ideal. gente embarca uma. Ele já sai com determinada trajetória, que é o que a gente quer fazer. Mas não. Depois do tempo de queima, durante a queima do motor, os atuadores eles têm que ficar travados. Então, depois ali dos 6 segundos de queima, o foguete ele pode começar a atuar. Então, provavelmente vai ser uma loucura, assim, mas, e aí, liberado para atuar, os sensores de altitude vão... e aí entra o algoritmo de guiamento, né? Que a gente espera que seja uma leizinha fácil de primeira ordem e funcione. É o que a gente vai tentar primeiro. Vocês vão tentar, então, uma atitude de referência, basicamente, do foguete. Você tem uma orientação dele, e daí você vai tentar orientar para manter aquela. Então, são duas abordagens diferentes, né? Uma atitude de referência, justamente. Então, a gente vai encontrar essa atitude. Se o foguete manter a atitude constante, a dispersão é a menor possível. E na média, né, que a gente quer ali, de 10 mil pés. Ou então, a gente embarca um simulador e o tempo inteiro ele está calculando, dado a atitude que o foguete está, qual vai ser o apogeu. E aí vai mudando a atitude e qual é o apogeu. E quando o apogeu chegar a 10 mil pés, mantém aquela atitude. Entendi. Essa opção é legal, essa é uma opção bacana. Pois é. Mas precisa de poder... computacionalmente é pior, né? Sim, computacionalmente. Mas hoje em dia tem bastante computadores aí, potentes aí, que dá para embarcar. Sim. Então, daí minhas dúvidas aqui. Algumas pessoas já fez, outras ainda não. Aquela questão dos desvios que você falou no começo, os desvios controláveis, vocês conseguem mensurar esses desvios? Como eu disse, atualmente, o projeto desse ano seria um projeto incrível, assim, né? Porque a gente conseguiu fortalecer a parceria com o IAE, então a gente teria acesso ao... Eu esqueci, tem um equipamento que eles conseguem, por exemplo, medir momento de inércia e o CG muito acurado. Então, nos 3 eixos, né? Então, a gente teria a matriz de inércia e o CG com uma acurácia absurda. Então, sim, nesse caso a gente teria. Daria, por exemplo, também para utilizar metrologia laser e achar, por exemplo, na média, qual é a deflexão da antena, né? Tipo, do eixo axial. Então, sim, dá para medir, mas a gente não tem esse valor de fato. Entendi. Porque isso aí seria interessante, porque daí você tem um projeto final, você consegue mensurar isso, né? A gente realimenta na simulação, faz um simulador um pouco mais, né, completo, e você consegue saber qual que vai ser o comportamento, o efeito disso. Atualmente a gente usa valores de referência da indústria, assim, né? Então... mas às vezes para o sistema de controle pode fazer que faça uma diferença, né? Sim. A gente tem que analisar. Outra coisa, você falou do ângulo de lançamento. Não é possível, não é permitido que vocês coloquem ou vocês, sei lá, tentem medir ou ajustar esse ângulo de lançamento, o cara faz meio no olho lá, ou isso não é permitido? É eles que colocam e pronto. Não, são eles que colocam, sim. A gente até, assim, eu acho que a gente nunca tentou, porque eles são... porque, querendo ou não, a gente até entende o lado deles, né? Porque são 10 pads de lançamento, então são 10 foguetes carregados. Então, a ideia é que a operação dure ali, né? Tipo, colocar o foguete no pad dure o menor tempo possível, porque é uma zona bem perigosa. Tanto é que são só 2 pessoas da equipe permitidas para cada foguete, né?
Mas eu acho que a gente nunca tentou, sei lá, colocar um iPhone, sabe? Tipo, qual é o ângulo aqui? Mas a porque daí princípio também, são eles. que talvez também pode ser uma das opções seria tentar mensurar isso, né? Outra seria você tentar conhecer esse erro, né? Daí conhecer, sei lá, se puder filmar o cara fazendo isso, aí por análise de imagem você consegue estimar mais ou menos o ângulo que ele coloca. Daí, tipo assim, ele está colocando ali entre 80 e 90, então tipo, tem um erro aí de mais ou menos 5. Então a gente já faz Não as é. análises, as simulações considerando esse erro. Né? Isso é uma coisa que a gente pode assumir, que fica entre 80 e 90. Tá. Não é tão longe de 90, sabe? Então, entendi. Tá. Menos mal. Aí os testes de voo, daí você falou que a ideia seria fazer lá no CLA, né? O CLBI ou no cachimbo. Isso. Mas do seu projeto também ou não? Isso aí seria para o foguete final, né? Você apresenta a nossa metodologia, teste de voo. Seria esse ou não? Exato, seria esse. Atualmente a gente testa nossos projetos novos na competição em si, né? Então, a ideia seria fazer um teste do foguete e do projeto, né? Então, isso que eu não entendo, cara. Tipo, porra, por que não pode? Por que a FAB não dá um apoio maior? Tipo, lança lá do CLA, do CLBI, sei lá, de algum lugar. Eles precisavam lançar, né? Testar antes de ir lá lançar lá. Então, o problema do CLBI, do CLA eu não conheço, né? O problema do CLBI é que tem que lançar para o mar. Então, o foguete, ele custa uma graninha razoável. E você tem que fazer uma preparação toda especial para o foguete cair no mar e não ser perdido. E perder um foguete assim é meio complicado. Tá. Entendi. Em Alcântara, agora a gente tem o Wesley que tá lá, né? Então, o pessoal tá bem aberto a parcerias lá no CLA, cara. Então dá para conversar, às vezes a gente consegue fazer algumas coisas. Uhum. Mas lá de Alcântara não teria o mesmo problema? Que ia pro mar, né? Eu não conheço como é Alcântara, né? Então, eu imagino que sim. Eu também imagino que seja para lançar para o mar, mas não sei. Sim, também seria. Até tem uma região ali, né? O máximo vai cair em cima de algum colombola lá. Mas não tem. O bom é que a gente vai treinar com o máximo vento possível, né? Porque assim, pelo que eu sei, o vento lá é bizarro. Então... dependendo da época do ano, vento bastante. O cachimbo acho que tem a melhor solução nesse caso, né? Normalmente tudo que é explosivo da FAB, etc., eles acabam fazendo cachimbo mesmo. Né? Então pode, de repente, até melhor do que os centros, já que vocês não precisam de um lançador, né? Vamos dizer assim. Completando, não sei se é a realidade de vocês, né? Mas normalmente a realidade que a gente tinha, né? Não só falta de dinheiro, né? Falta de tempo, né? Porque a maioria da equipe é graduação, né? Conseguir fazer... Era sempre de viradão, né? Não sei a realidade deles, né? Mas eles terminavam nosso veículo, né? Imagino que você termina o foguete também uma semana antes de mandar, né? E claro, então, sempre o dinheiro é muito, muito reduzido também, né? Não sei qual que é a realidade do Rocket, né? Mas então a gente fazer mais um foguete, e ter tempo de fazer um foguete, lançar, colocar melhorias, etc. Não sei qual é a realidade atual, né? A gente faz 2 foguetes, né, para enviar lá. E o projeto em si a gente não faz viradão porque a competição pede um relatório 1 mês antes, então não dá para fazer de viradão. Mas as coisas ficam prontas bem próximas assim da nossa viagem para os Estados Unidos. Então, perigosamente próximas. Pois é. E depois que manda, daí vocês não podem alterar mais nada. Porque a gente vai estar nos Estados Unidos, né? Tipo... você diz o relatório. Isso, relatório dos projetos. Não pode. Tá. Legal, muito bem. Mais alguém aí queria complementar com alguma informação? Mais alguma dúvida que tenha surgido? Perguntas, comentários? Não. Tá bom, gente. Então, beleza. Wallace, novamente, muito obrigado aí pela apresentação. Parabéns. A gente depois conversa aí para o ano que vem começar a fazer reuniões de acompanhamento mais frequentes. A gente vê aí que ano que vem já vai ser mais pegado, né? Uhum. Mas, por outro lado, também se dá uma aliviada na graduação, né? Então, graças a Deus. Então dá para se dedicar um pouco mais aí no projeto. Pois é. Legal, cara. Beleza, muito obrigado. Agradeço aí todo mundo que também participou. Relembrando, então, segunda-feira temos o primeiro workshop de estagiários aqui do SEI, né? Então, deixo o convite aí para todo mundo participar. Começa às 8 horas, vai ser virtual.
na parte da manhã. E na sexta-feira da semana que vem, eu quero fazer essa reunião geral de fechamento, seria o último seminário. Eu, Wallace, também gostaria que você participasse, se puder. Vou colocar no grupo lá depois, que a ideia é apresentar, fazer uma retrospectiva aí dos nossos resultados e também uma programação preliminar aí para o ano que vem. Beleza, gente? Tá bom, então. Muito obrigado aí, bom final de semana a todos. Grande abraço, se cuidem. Tchau, gente. Bom fim de semana. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.